Vamos lá, Rony. Então começa 5 minutos. Não, então começa ele, pô, ele pediu. Então vamos lá, Arthur. Vamos lá. O Rony Gabriel, eu pesquisei um pouco das suas redes, Rony. Você é um cara que você já foi bastante crítico ao MBL. Na verdade, já foi não, né? Você é bastante crítico. Você faz críticas desde que a gente pertence ao sistema, né? Eu vi um vídeo seu, vou até citar a data aqui. No dia 14/11/25, você disse que a gente é apoiado pela Globo, cara. A tua evidência é uma matéria da Infomone dizendo que a gente... Eu falei que vocês eram apoiados pela Globo. Você falou, mas você falou, inclusive qualquer um pode ver lá no dia 14/11, que a Infomone disse que a gente é a favor de pena de morte. Isso seria um esquema do sistema para colocar mais candidatos, etc. E você faz críticas mais pesadas, né? Críticas pessoais. Você fala que a gente é um bando de moleque de 40 anos que nunca administrou nada, que é um bando de lacrador, um bando de oportunista. Eu vou discordar um pouco de você, cara. Eu vou começar te contando um pouco do que eu fiz quando eu tava na Assembleia enquanto deputado. Manda ver, talvez você não saiba, mas vamos lá. Para começar é o seguinte, cara. Eu fui o deputado mais combativo da história da Assembleia. Fui o segundo mais votado, não sei se você sabe, sem fundo eleitoral, sem tempo de TV. Quando eu cheguei lá, eu barrei logo de cara o aumento do salário dos fiscais de renda. Eu cheguei lá no plenário e apontei quanto cada deputado tinha ganhado de doação de fiscal de renda para aumentar o salário dos caras assim que a legislatura virasse. Eu barrei o aumento de R$4.000 de verba de gabinete para deputado alugar carrinho, andar bonitinho lá no carrinho novo. Tu barrou sozinho? Barrei sozinho. Foi um vídeo meu, inclusive, numa comissão que rodou e os caras falaram exatamente isso. Ó, o vídeo do Arthur rodou demais. Mesmo o projeto tendo sido aprovado, não vamos colocar em pauta. Eu barrei o contrato de publicidade da Lesp, né? Quer perguntar se foi sozinho também? Foi também, inclusive com o cara que tá aqui, Renato Batista, que a gente entrou com uma ação. Aí já não é sozinho, e a gente barrou com o Renato Batista o contrato de publicidade da Lesp de R$30 milhões. Eu barrei o Auxílio Peru de R$10 milhões de todos os assessores da Assembleia, são mais de 3 mil assessores. Eu entrava num prédio, cara, pra trabalhar com 3 mil pessoas lá dentro e os 3 mil olhavam pra mim e falavam assim: puta, cara, você foi responsável por eu ter que devolver alguns milhares de reais do meu Auxílio Peru. Eu, pela primeira vez na história do Brasil, consegui baixar salário de deputado. Isso nunca tinha acontecido antes na história. Tu sozinho indicação também? Minha. Não, essa não foi sozinha não, mas a indicação foi minha. 10/12/2020, pode pesquisar. Tá bom? Barrei a proibição do PIX, entre outros, sendo um dos deputados mais econômicos da história. Então eu digo pra você o seguinte, cara, nem preciso usar meus 5 minutos inteiros. Eu acho que nesse debate vai ficar bem evidente quem de fato trabalha. Eu tenho outras coisas pra te mostrar aqui. E quem fica na internet sendo maduro, né? Muito maduro, puxando o saco da família Bolsonaro, né? Então acho que dá pra gente começar por aí. Não, maneiro, cara. Depois de... Vamos lá, deixa ele lá pro seu cronômetro. Não, então. Maneiro, pô. Não, é legal, acho importante tu falar tudo isso, porque até no meu vídeo eu falei, deixei muito claro, que as questões que vocês trazem em pauta são... Tá, é que não teve não teve não nenhuma pergunta feita. Foram várias né, afirmações. Então... A princípio, com eu queria provas, começar considerando que ele deu datas e falou que dava pra confirmar as informações. Exato, a gente tem que confirmar isso aqui então, né? Teve uma interrupção do Rony durante a fala do Arthur, porque... Tá, mas isso ali foi só uma correção válida, né? Beleza, sim. Válida, então a princípio nada a acrescentar aqui, por enquanto. Porque até no meu vídeo eu falei, deixei muito claro, que as questões que vocês trazem pautas que são semelhantes às minhas, eu não tenho por que bater. E eu deixei claro no vídeo também, que até quando tu era o deputado, tu fazia um trabalho legal. E eu não tô aqui pra divulgar isso. A questão é o seguinte, pergunta no Brasil pelo que tu é conhecido. Qual que é o teu legado na política? Qual que é meu legado? Teu legado na política, tu sabe exatamente qual que é. Você vai deixar eu falar, meu brother? Vai lá, fica à vontade. Eu não sou um dos 20 bolsonaristas. É que você fez a pergunta, cara. É que você fez a pergunta. Excelente. Qual que é teu legado na política? O teu legado na política é ir pra Ucrânia e fazer aquela palhaçada toda. E deixa eu te falar, cara. Ó, da boa mesmo, velho. Eu sou defensor da liberdade. Eu não acho que tu deveria ter sido caçado por isso, cara. Você sabe, foi tua turma que articulou, né? Mas que bom que eles fizeram isso. Eu não sei quem que é a minha turma quando tu fala isso e tal. Eu não acho que tu deveria ter sido caçado com isso, cara. Mas quando a gente entra no Twitter e vê, por exemplo, aquelas postagens bem assim: peraí, vou chamar o Xandão aqui, chega aí. Ô Xandão, vem aqui, meu parça, dá uma olhada nessa postagem aqui. E a tua turma, Kim Kataguiri e o... como é que é o nome do outro? Renan Santos. Chamava a galera pra censurar. O Renan Santos foi o cara que você imitou no story falando de... Vai lá. O cara, viu porque ele queria mudar as regras do debate? Que ele vai ter que ouvir, né? Que ele vai ter que ouvir. Vai lá. Ah, que delícia. Vai ser bonito isso hoje, cara. E o Renan Santos, né? Porque vocês chamavam, né, a galera lá no Twitter, chamava: ô Xandão, vem censurar ele aqui. Vem censurar ele aqui. Então, assim, cara, quando a tua turma chama a galera pra censurar opiniões, vocês não têm moral pra reclamar da tua cassação porque tu foi mexer com o ucraniano, entendeu?
Esse é o primeiro ponto já de cara, velho. Entendi. Você não tem essa moral. Por quê? Porque a tua turma prega isso. Então, sabe que a minha opinião, a opinião do Rony, é que tu não deveria ter sido caçado. Mas baseado naquilo que vocês defendem, baseado naquilo que vocês fazem, foi pouco. Tu deveria ter sido preso, porque era pra isso que vocês chamavam o Xandão. Né? Não era pra isso chamar o Xandão? Pra prender a galera? Não era que chamava o Xandão pra derrubar a rede social, prender a galera? É meu tempo ainda, brother. É meu tempo ainda. Não, uma pergunta. Você falou que a gente chamou o Xandão? Fala a data aí, a publicação, que eu tenho ela aqui. É o meu tempo. É o tempo dele. Vai lá. É o meu tempo. Fala a publicação. Depois você tem aí o direito de perguntar, vou te perguntar algumas coisas também. Também quero saber dos teus argumentos, questão de bolsonarismo, bolsonarismo não é de direita e tudo. Vamos entrar em tudo aqui. Vamos terminar a sua apresentação inicial. Mas é isso, meu irmão. Já eu não. Cara, eu sou um pai de família, né? Tenho 2 filhos. Tenho minhas empresas, meus negócios, sou vereador. Como vereador, Erechim foi um dos que mais aprovou o projeto também, só que meus projetos, salas de autorregulação para autistas, inclusive depois que o governo Lula aí cortou a verba das APAES e tal, fez uma palhaçada, a gente deu essa resposta lá. Questão projeto anti-pichação também. Alguns projetos que lembram também da questão das doenças raras em Erechim. Então a gente está fazendo um trabalho muito legal, muito voltado pela sociedade. E sim, eu sou de direita. Eu entendo que a direita bolsonarista tem uma força estrategicamente. Acredito que o Bolsonaro é o maior líder da direita, que através dele a direita despertou. A gente sabe a diferença hoje de direita e esquerda, sabe como as coisas aconteceram e tal, que veio muito depois de 2018. E volto a repetir, minhas críticas a vocês, muitas vezes não é nem das pautas que vocês defendem, cara. Entendi. Não é das pautas. Tudo isso que tu falou, achei o máximo, cara. Eu te dou os parabéns. Obrigado. Te dou os parabéns. E acho que tu não deveria ter sido caçado por aquilo ali, baseado naquilo que eu falei. Agora, vocês são hipócritas e muitas das coisas que vocês falam, principalmente contra o bolsonarismo, é mentiroso. Então vamos lá. Então agora 1 minuto e meio pro Arthur fazer a primeira pergunta. Pode ser um comentário e pergunta no final. Eu gosto que o Rony, ele fala muito... Fazer uma pausa aqui antes da pergunta. Você já fez alguma anotação sobre a pontuação aí? Não, mas porque você tá com o caderno, né? Tô. O Arthur Duval ali claramente interrompeu em alguns momentos, pô. Eu contei 2 interrupções não justificadas, porque teve uma que de fato abriu margem, porque foi uma pergunta, né? Ele perguntou qual é o seu legado pra política. Aí ele tem o direito de dar a resposta. Mas teve 2 momentos em que ele interrompeu sem justificativa. O bagulho do Renan Santos. Isso. E a questão lá do Xandão, que ele pediu pra ele mostrar provas de quando que eles falaram aquilo lá do Alexandre de Moraes. Mas eu marquei pro Rony uma afirmação sem provas, tá? Que de fato foi inclusive apontada pro Arthur. Ele disse que o MBL tuitou tal coisa, apontou tal coisa. O Arthur Duval pediu a data, pediu onde, pediu quando, como, e não foi comprovado. Tipo, ele não apresentou nenhuma prova de que de fato foi feito. Tá certo. E você acha que cabe falácia argumentativa por ele começar... primeira coisa que ele falou foi tentar desestabilizar a imagem do Arthur, né? Com o caso da Ucrânia. Você acha que entra em falácia? Foi meio que uma foi. Acho que foi meio que uma né? Eu acho que esse negócio do Twitter aí, não sei, tá ligado? Porque, tipo, porra, pedir pra citar uma data específica. Sim. É osso. Sei que, então, meio pegado. Ele, de fato, ele só afirmou que tal coisa foi falada. falada. E ele não perguntou nada ali, mas, tipo, não, tá certo. Eu acho que cabe um ad hominem também, pô. Beleza. Então... Tipo, você fez tudo isso de coisa que eu acho boa, mas o teu legado na política é falar que ucraniano é fácil porque elas são pobres. Foi de fato, vendo por esse ponto de vista, foi claramente um ad hominem. Foi bem um ad hominem. Então, assim, então tá, Arthur perdeu 2 pontos pelas interrupções, Rony perdeu 4 por não apresentar provas do que ele tá falando e pela falácia argumentativa. Que ele é um cara muito maduro, que ele não fica lacrando nas redes. Eu fiz um levantamento aqui das suas postagens, cara. Do seu trabalho de vereador, você fala 10% nas suas redes. De outras coisas, você fala em torno de 20 e pouco. Se puder colocar aqui, eu nem precisa, eu mostro aqui, ó. Esse azulzão aqui. Caraca, mano. Pois é, bicho. São tá vendo a minha assessoria? Como é que você falou? Tá é meu tempo. Vai lá, manda ver. Não, perdão. Fica à vontade. Que não interrompa a gente. Eu prefiro que você possa, cara. Gente. Vai lá. Isso aqui é você falando bem do Bolsonaro. Tua foto de capa é essa daqui, né? Com o mito, etc, né? Você faz importantes postagens, né? Muito maduras, falando do Brasil, como por exemplo, jantar
comentário de hoje foi com o mito, depois no dia seguinte você posta mais foto com o mito, falando que está botando os papos em dia, depois você vai lá e fala assim, no outro mês tem o Líderes e repete a foto do Bolsonaro acompanhando as manifestações, uma foto do Bolsonaro descalço de perna cruzada, falando justamente, né, que você tá falando do Brasil, que você é um cara muito maduro, você não fica lacrando na internet. Vou mostrar alguma coisa. E aí, não precisa, pode ser daqui mesmo. E aí é o seguinte, velho, a sua última aqui foi no dia 5/12, pondo uma foto do Flávio Bolsonaro falando que você está pronto para a guerra. Você tem a oportunidade agora de mostrar que você não é um puxa-saco da família Bolsonaro, que você quer o bem do Brasil, que você é um cara que, de fato, está trabalhando para melhorar o nosso país. A pergunta é simples. Flávio Bolsonaro é ou não é ladrão? Tá. Apontamento aqui. Arthur Duval ganha 1 ponto por trazer base para as afirmações dele, né? Apresentou as provas, inclusive impressas. Agora, ele, na minha opinião, ele perdeu a oportunidade de identificar a falácia argumentativa. Poderia ter ganhado 3 pontos nessa. E agora, o que tem que ser respondido, que a gente vai analisar agora é... Rony tem que justificar que ele não usa a influência da família Bolsonaro para benefício próprio e responder a pergunta de sim ou não se a família Bolsonaro tem ladrões. Especificamente o Flávio Bolsonaro. Teve a interrupção dele também, próximo do começo da pergunta. Verdade. Do Rony. E eu não sei, assim, eu entendo que aquilo ali é uma base, só que é uma base, tipo, muito fraca, tá ligado? São poucos exemplos. Sim, tá ligado? mas ele trouxe uma hipótese. A hipótese dele você verdade, se aproveita da influência da família Bolsonaro. E ele trouxe tweets que comprovariam isso. Agora vai ser na resposta do Rony se a gente vê que é real ou não esse negócio. Isso aí, beleza. E se não for verdade, ele vai desenrolar ali. Vamos para a resposta, vamos lá. Meu irmão, primeira coisa aqui, eu estou cagando pra se tu acha que eu sou puxa-saco da família Bolsonaro ou não. Pra galera, não é pra mim não. Não, pois é, não, tô respondendo pra ti, pô, olha pra ti se você quiser, se te intimidar. A opinião que importa não é a minha, a opinião que importa é das pessoas que estão assistindo. Então, beleza, não é a opinião das pessoas que estão assistindo, meu brother. Primeira coisa, eu tenho o Bolsonaro como líder, como um dos nossos líderes da direita, e não tenho problema nenhum quanto a isso. E quanto à questão do Flávio, meu fera, vamos lá. O Flávio Bolsonaro teve um processo que foi aberto por causa dos relatórios do COAF. Esses relatórios, ele não estava nem entre os 15 primeiros ali na frente do relatório. O relatório saiu, o relatório foi vazado, era um relatório sigiloso, iniciou um processo em primeira instância. Flávio Bolsonaro virou senador, esse processo subiu para o STJ. A partir disso, o STJ entendeu que aquelas provas eram ilegais. Por causa daquelas provas ilegais, esse processo foi arquivado. Beleza? Esse processo foi arquivado por falta de prova. Da mesma forma que hoje estão investigando aí o Beraldo, né, do teu partido. Não, bem diferente. Opa. Ninguém. Da mesma forma que estão investigando o Beraldo do partido dele, que inclusive tem um vídeo, né, onde ele fala que ele e o Beraldo são os maiores financiadores do partido Missão. Opa, calma, querido, não dá ataque hoje. Eu não sou Felipe Lintz aqui. Sem ataque hoje. O microfone tá até beleza, cortado. Beraldo, sobre a investigação do Ayan. Pois bem, tá. Aí o Flávio Bolsonaro, no fim das contas, foi absolvido pelo Ministério Público. O próprio Ministério Público estava no STJ, esse processo não foi para o STF. Estava no STJ, o Ministério Público foi lá e disse, não aconteceu. Beleza. Qual que é a jogada? Já vi alguns vídeos teus, você fala bastante sobre isso, inclusive. Você fala muito sobre, não, é corrupto, é isso, é aquilo outro. Beleza, não tem uma condenação. Mas, meu irmão, caso de rachadinha, até de você já falaram. Então, se eu me basear na tua régua, você também é corrupto. Eu posso sair te chamando de corrupto baseado na tua régua? Não, mas não tem. Meu queridinho! Não. Mas vai anotando. É no meu tempo, anota. Você tem. Anota, você tem boa memória, me falaram. Na tua régua. Se for anotar na tua régua, eu posso sair chamando o Renan Santos também de corrupto, porque ele também foi investigado. Se for sair na tua régua, o Ayan, do teu partido, também é corrupto, que foi investigado. Quem? O Ayan, não sei o que, Ayan lá, tu sabe de quem eu tô falando, porra? Peraí, você citou uma parada, fala de quem que você tá falando, ele é o quê? Também foi investigado lá em 2020. Da mesma forma que o Beraldo agora. Querido, ele é quem? Tem teu tempo aí, velho. Já se atrapalhou, mano? Não me atrapalhei, mano. É que sabe o que acontece? Todo mundo falou que tu era um bom... Pera só um pouquinho. Vai ter que parar o tempo dele e cortar o microfone do Arthur, senão a gente vira bagunça aqui. Então... Todo mundo falou que o Arthur era um bom debatedor. Bicho,
É só ataque de pelanca e gritaria. Só ataque de pelanca e gritaria isso daqui. Quando vai pro argumento, não rola. Volta o tempo então pro... Vambora. Então é o seguinte, cara. Se for pegar todo mundo que foi investigado, que foi associado também com o MBL, a gente parte do primeiro princípio. Aí você tem que decidir, irmão. Ou todo mundo é corrupto bastando ser investigado, e aí tu vai trazer argumentação, prova, isso, aquilo, beleza, mas o processo foi arquivado por causa disso. Ou ninguém é, bicho. Ou ninguém é. Porque a régua que cabe, porque aqui a gente tá analisando uma hipocrisia da parte de vocês. Porque a regra que cabe pro bolsonarismo tem que caber pro MBL também. Aí, agora é contigo, meu obrigado, cara. Vamos lá. Primeiro lugar é o seguinte... Vamos lá. Tá. O que faltou na resposta dele? Ele respondeu parcialmente. Eu botei um ponto por resposta parcial. Sim, tem que... Porque ele respondeu quanto ao lance do Flávio Bolsonaro ser ladrão ou não, né? Sim. Mas isso tem que pesquisar também. Eu não lembro qual que foi a coisa em que ele foi investigado. Mas ele não respondeu sobre usar a família Bolsonaro pra ganhar hype e fama. Teve muita interrupção do Arthur Duval, umas 3 pelo menos. Eu marquei 3 interrupções. Nessa aqui, Rony ganhou 1 ponto por responder parcialmente as perguntas. Arthur perdeu 3 por interromper 3 vezes. Inclusive, sendo necessária aí intervenção do host, né? Que teve que mutar o microfone do Arthur. Estou só confirmando a argumentação do Rony. Sim, foi arquivado o inquérito do Flávio Bolsonaro. Tá. E foi um caso, ele foi investigado por rachadinha, né? Rachadinha. Uhum. Que explica aí pros 0 viewers. Rachadinha é quando você superfatura um serviço ou um salário em troca de uma parte do valor. Então, por exemplo, ao invés de você pagar os 10 mil que um serviço vale, você paga 30 e pede 15 de volta. E em qual situação que ele foi investigado por rachadinha? É que existe um caso que a família Bolsonaro tem uma loja de chocolates e que eles pagam a mais pros funcionários públicos que vão lá e gastam dinheiro na loja de chocolate deles. Que configuraria rachadinha. Sério? Enfim, o caso existe, foi arquivado e seria basicamente o superfaturamento do salário dos deputados para os deputados irem lá e devolverem esse dinheiro para o Flávio Bolsonaro em forma de compras na loja de chocolates dele. É isso. Primeiro lugar é o seguinte, meu comentário tá solto minutos, aí? 3 minutos pra... Vamos lá, primeiro lugar é o seguinte, cara. Você falou que no meu caso... O que eu fiz quando aconteceu o meu caso? Você sabe? Pesquisa direitinho pra você saber, cara. Sabe o que eu fiz? Eu abri a minha conta de todos os meus funcionários. E aí sabe o que descobriram? Que a denúncia partiu do deputado Gil Diniz, através de um funcionário que ele deixou, inclusive, os metadados na denúncia. Ele foi tão burro que ele esqueceu de tirar os metadados da denúncia. Agora eu vou te falar uma parada, cara. Primeiro que o Flávio Bolsonaro é o seguinte... O mérito da questão dele nunca foi analisado. O mérito da questão do Flávio nunca foi analisado. Todas as questões do Flávio foram processuais. Inclusive, o Gilmar Mendes, que é ministro da onde ele é? Te dou uma parte. Da Suprema Corte, você sabe, né? O Flávio Bolsonaro, tá? Ele foi salvo pelo Gilmar Mendes em fevereiro desse ano. Dá uma pesquisada aí no Google. Não precisa pesquisar, tem resposta pra ti. Então vambora. Outra coisa. Vamos agora falar de mérito aqui? Eu tenho o quê? 2 minutos e meio? Vambora. Ele é colinho. 6 assessores do Flávio Bolsonaro, do Jair e do Carlos, sacaram 90% de salário, mais de R$1,5 milhão de reais, do caixa, inclusive da Assembleia. GPS de funcionários mostraram seus celulares fora do Rio de Janeiro durante o expediente. Daniele de Nóbrega morava em São Paulo e era lotada no gabinete do Flávio. Escutas telefônicas confirmaram rachadinha. COAF identificou que o Queiroz pagava a escola das filhas do Flávio em dinheiro. Queiroz pagou plano de saúde do Flávio, pelo menos 60 boletos em dinheiro. O PM, Sargento Sodré, pagou um boleto de R$16 mil pro Flávio Bolsonaro e esqueceu que ele tinha pago. O mesmo PM gastou R$21 mil em panetone da loja do Flávio. O cara teve 300% de lucro em 2 imóveis em 8 meses e o Queiroz, quando foi preso, assumiu que fazia rachadinha. A pergunta é muito simples, meu irmão. Você precisa, então, explicar pra câmera como que, com todas essas evidências, o Flávio não é ladrão. Então vamos supor que um dia o assessor do Rony Gabriel foi pego pagando escolas das suas filhas em dinheiro. Não, pessoal, super normal. Como assim? Um assessor do Kim Kataguiri pagou um boleto pra ele de R$16 mil e esqueceu que tinha pago.
Esqueceu de... Super normal, pessoal, ele não é ladrão. Você tem que ver, cara, que o COAF, na verdade, o processo... Então, meu irmão, se você quiser comparar o meu caso, onde o Gil Diniz, de forma risível, tentou falar que ia fazer rachadinha, eu imediatamente abri as minhas contas com o Flávio Bolsonaro, que travou mais de 11 vezes essa investigação, sendo a última pelo Gilmar Mendes no STF. Meu brother, você tá muito afim de ser escravo dos caras. Eu acho que aqui fica muito clara a diferença de quem é refém de uma família, de quem tá na internet, de fato, falando, puta, eu tenho que puxar saco do Bolsonaro, ou de quem pode olhar isso daqui e falar, não, pera lá, velho. Não é normal os caras sacarem 90% do salário e o Queiroz no mesmo dia na loja de chocolate do cara, ou ir no banco pagar boleto das filhas do cara. Eu acho que tem que ser uma relativização muito, muito, muito triste, tá? Pra você falar assim, não, eu não sou um lacradorzinho. Eu sou um cara que estou apresentando um trabalho sério. Fica à vontade aí pra vamos falar em relativização. Você defenda, por favor. Tá, vamos lá. Pra mim, o Arthur ganha 3 pontos pela resposta completa. Ele respondeu tanto sobre a acusação dele e sobre o caso do Flávio. Ganha mais 1 ponto por trazer base pra resposta, porque ele tá aí com a colinha dele, como chamou o Rony. O Rony... E a gente tem que verificar. Isso. O Rony perde 1 ponto por interrupção, porque eu considerei a hora que o Arthur puxa o papel e o Rony fala, ele usa colinha. Por a rachadinha do Flávio tem que até a eleição do ano que vem. Que não terminou a pergunta dele ainda, né? Você defenda, por favor, a rachadinha do Flávio até a eleição do ano que vem. Você vai ter que falar que isso daqui não é rachadinha, cara. Defende a sua. Vai lá. Vamos lá. Não, o Flávio 2 minutos pra... Beleza, agora vai trocar o tempo. Um PM chamado Ambrósio quitou um boleto no valor de R$16 mil emitido no nome da mulher de Flávio Bolsonaro e diz não lembrar, quando foi questionado. Tá, sim. Tem que ver os outros também, né? Que teve o cara que pagou o bagulho da escola das filhas dele. Teve os R$21 mil em panetone. E agora falta só o das filhas, então, e daí acabou, né? Aí, mais um PM. O mesmo PM. Foi o mesmo PM, na verdade. Teoricamente, teria adquirido 248 panetones no valor de R$21 mil. Isso em dezembro de 2019. Na loja do Flávio. O mesmo PM que pagou o boleto pra ele. Mano, que sinistro. 2 de 3 afirmações são verdade, né? Só tem que confirmar a terceira agora. Que é a das filhas dele. Quem que pagava? Um subordinado? Aqui, confirmada também. 2 títulos no valor de R$3.000, de R$3.382 e R$3.560, pagos em 1º de outubro de 2018 por Queiroz, que era assessor de Flávio na Assembleia. Todas as afirmações confirmadas. Exatamente, tá. A questão é que o Flávio foi investigado 10 anos da vida dele, o processo foi arquivado no final. Mas daí, se a gente vai falar em relativização, Renan Santos já esteve no centro de apuração do Ministério Público de São Paulo com suspeitas relacionadas às finanças do MBL. As movimentações de recursos envolvendo empresas ligadas à sua família. A promotoria investigou as doações e os fundos movimentos foram usados de forma irregular, inclusive através de empresas e registro em nome de terceiros, e realizou a quebra de sigilo bancário para rastrear movimentações. Olha só o caso Beraldo, quem é o comentarista político da Jovem Pan, integrante do Movimento Brasil Livre, que também é associado ao grupo em torno do Partido Missão. Aí ele deu uma entrevista essa semana dizendo que não tem associação. Todas as empresas, tá aqui, ó, fotinho por fotinha, só entrar lá, ó. Todas as empresas, camarote pago pela empresa que tá investigada. Esse cara e todos os membros da MBL era camarotezinho, é não sei o que, tudo na empresa investigada. Aí você vem falar em mim sobre relativização. Qual foi o camarote? Qual foi o camarote? Pode, querido. Qual foi o camarote? Depois você vai ter seu tempo. Calma. Você vai ter seu tempo, fera. Ataque de pelanca. O cara achou que ia pegar um otário aqui, mano. O cara achou que ia pegar um cara otário aqui. Ah, molequinho veio lá do interior do Rio Grande do Sul. Não, é a relativização dele. O Gilmar Mendes que foi lá palestrar no evento da MBL, que foi lá o mentorzinho deles, é relativização. Aí quando o Gilmar Mendes entendeu que pelo Ministério Público de São Paulo, o STJ, de São Paulo, do Rio de Janeiro, perdão, o STJ ter pedido o arquivamento, ele não poderia reabrir o caso, eles disseram que teve interferência porque o Gilmar Mendes livrou. Porra, é uma desonestidade intelectual absurda, um desconhecimento jurídico absurdo baseado nisso. Agora, se a questão das provas não for analisada, meu fera,
Você confunde muito poder judiciário com poder executivo, meu bom. Tu confunde demais. E isso ou é burrice ou é desonestidade intelectual. Entendeu? Onde é isso. Posso fazer uma pergunta ou é interromper? Não, agora é a pergunta dele. Agora já emenda 1 minuto e meio pra pergunta e você... Tá, vamos lá. Tá. Menos seguinte. 1 pro Arthur por interrupção. Sim. Padrão. Tá acontecendo toda a pergunta, mas tá bom. Só somando, aqui eu boto mais 1 ponto pro Rony por responder a pergunta, que era uma pergunta muito simples, na verdade, se era que ele ia sustentar que Flávio Bolsonaro era um ladrão. Ele disse que não, porque o caso foi arquivado. Na verdade, ele desviou do assunto, né? Porque a pergunta era uma e ele respondeu outra coisa. Tipo assim, tudo bem, o Arthur Duval realmente fez um comentário sobre a relativização nossa, cometeu essa coisa aqui, mas não importa. Só que ele ficou só nesse assunto e, tipo assim, a resposta não... Tá ligado? Ele falou, não, você quer falar de relativização? Então vamos falar do MBL. Literalmente só desviou um assunto, pô. E tem que dar o menos 1 da interrupção do Arthur Duval. Sim, levou menos 1 da interrupção. Aqui, ó. Pesquisa aí, Red Herring Fallacy. Tá. É uma tentativa de distrair do tópico principal. Que é o que ele fez. Porque ele divergiu do tópico que era sobre as 3 afirmações ali do Arthur Duval pra falar da relativização, né? Que aí ele podia ter comentado, só que daí ele se focou só nisso. Então, e a resposta que ele dá no começo eu não acho que é uma resposta sem nexo. Assim, é uma resposta fraca que basicamente não conta. Então a gente troca o resposta sem nexo por falácia. E agora o Arthur tem uma oportunidade de identificar que ele fugiu do tema e ganhar mais 3 pontos. Mas agora é o momento da pergunta do Rony. Bora ver o que ele vai perguntar. Tem 5 minutos pra comentar isso e responder. Tá, vambora. Pode ser? Vamos lá? 1 minuto e meio pra pergunta. Vamos lá. Vamos lá. Vocês tomaram uma posição na última eleição, tomaram uma posição de nulidade, ok. E vocês entendem, você fala que o presidente Bolsonaro, ele não é de direita. Eu vi isso no último debate seu, por acaso, apareceu na minha timeline lá, depois eu dei uma assistida, e você fala, pô, o Bolsonaro não é de direita. Kim Kataguiri votou 85% com o governo Bolsonaro. O Kim Kataguiri do MBL também não é de direita? Ou os dois são de esquerda ou os dois são de direita? Eu queria entender isso. Eu quero entender também por que da posição do voto nulo e se para vocês, a ideia de que Lula e Bolsonaro é as mesmas coisas e se o governo Bolsonaro não é de direita de fato e você dissesse os motivos. Vamos lá. Em primeiro lugar é o seguinte... Tá, fazer uma pausa aqui nas perguntas primeiro. Só fazendo um apontamento aqui. Talvez coubesse uma falácia ou uma má-fé nesse comentário dele dos 85% de votos semelhantes, porque todos os políticos têm mais de 50% de votos semelhantes, porque a maioria dos votos são pautas comuns, tá? São pautas de tipo a revitalização de uma praça, que não tem lado político. Então vamos ver se é por essa linha que o Arthur Duval vai seguir. Todo parlamentar vota geralmente, majoritariamente com o governo. O próprio Jair Bolsonaro votou mais de 90% com o governo PT. Tá votando majoritariamente com o Lula também? Não, pera lá. Tô acabando de mostrar pra você o seguinte. O deputado Jair Bolsonaro votou mais de 90% das vezes com o PT enquanto ele era deputado. Por quê? Porque o governo não apresenta só pautas polêmicas. O governo apresenta pautas o tempo todo. E isso mostra, inclusive, a independência do Kim. Se a pauta for boa, ele volta. O lance é o seguinte. Agora, vamos voltar na questão do Flávio, que eu sei que você achou que você escapou. Não, cara, fugiu da pergunta lá. Não, acabei de responder. Eu vou te explicar. Sabe por que os dois são iguais? Porque os dois são ladrões, irmão. E aí eu vou explicar pra você de novo, mais uma vez. O nosso caso aqui é muito simples. O Gil Diniz foi lá e fez uma denúncia falsa e eu abri as minhas contas. Aí você fala, não, porque você foi no camarote da Refit. Sim, cara, o camarote era de vários patrocinadores, inclusive foi o maior camarote do Rio. Inclusive, outras celebridades estavam lá, isso não tem nada a ver. Eu fui em vários eventos já, cara. O Renato, esses dias, inclusive, tá no evento da Fórmula 1 da Prefeitura, que é patrocinado pelo concorrente da Refit. Mas isso não tem nada a ver. Não, como é que se fala? Como é que é? Pega a pipoca e ouve, cara. Calma. Pega a pipoca e ouve. Vai lá. O que você está me dizendo é muito simples, cara. Você está me dizendo o seguinte, você está falando o quê? Porque o STJ encontrou um erro formal de onde vai julgar exatamente o mesmo caso do Lula. É Brasília, é Curitiba, é pá. A gente não pode, então, concluir que um deputado cujos assessores
sacam 90% do valor do salário e pagam escola e plano de saúde do deputado, ele não é ladrão? Eu tenho que concluir, então, olha, pessoal, veja só, 90%. É normal, tá? Que um PM gaste 16 mil reais num boleto, e esqueça que ele... Ai, puxa vida, cara. Não é que eu esqueci que eu paguei 16 mil reais pro Flávio, foi mal aí, ô Flávio, me devolve aí. É super normal a loja Copenhagen do Flávio ser a única da franquia que recebe 1.512 depósitos em dinheiro de valores repetidos de 1.500, 2.000 e 3.000 reais, né? Totalizando uma movimentação, inclusive na conta do Queiroz, de mais de 1,5 milhão em menos de 2 anos. Aí o Queiroz, que é o chefe de gabinete do Flávio, o cara é o chefe de gabinete do Flávio, ele veio assim, pessoal, eu fiz rachadinha, estou assumindo, fiz rachadinha. Aí você vai me dizer que não, que o cara não sabia de nada. É isso que você vai me dizer, condenação, cara. Então, peraí. Então, quem não é condenado não é ladrão. Então, Marcelo Odebrecht não é ladrão. Então, o Zé Dirceu não é ladrão. Então, o José Genuíno não é ladrão. Então, o Zé Dirceu não é ladrão. O Airan não é ladrão. Você não é ladrão. O Ayan lá não é ladrão. Você tá falando, irmão. O Beraldo não é ladrão. Eles são os financiadores de vocês. Não, cara. Você tá viajando. Deixa eu te falar. Relativismo. Deixa eu te explicar aqui. Vai pro relativismo. Vai. O Ayan sequer é do Partido Missão. O Ayan é de esquerda, tá xingando a gente aí. Sabe o que ele fazia? Ele mandava superchat no YouTube. Sabe qual foi a denúncia que vocês fizeram pro nosso grupo? Que a gente lavava 400 milhões de reais através do superchat do YouTube. Você sabia que a movimentação do YouTube nesse período inteiro não dava 400 milhões de reais? Essa é a caricatura do que vocês tentam se apegar pra lacrar nas redes. Aqui a diferença de quem tá tentando lacrar de fato e quem tá trazendo fatos. Por que tu não respondeu minha pergunta até agora? A pergunta é simples, irmão. A pergunta é, por que Lula e Bolsonaro são iguais? Porque os dois são ladrões. Eu estou explicando pra você, eu estou trazendo fatos de que o Flávio Bolsonaro é um rachador. O Bolsonaro do governo Bolsonaro se incomodou tanto com isso. Entendi. Agora você vai pra outra linha. Pessoal, é o seguinte, presta atenção. O Flávio é ladrão, mas o Jair não. Não, calma aí. Eu não falei isso. Calma lá. Pega a pipoca, toma uma jujubinha aí, irmão. Come a jujuba. Não tem pipoca, mas tem a jujuba aí, beleza? Depois, vamos lá. Come a sua jujubinha e presta atenção. Você tem duas linhas pra adotar. Ou vou te salvar, vou te tirar do corner. Ou você vai defender até o fim que o Flávio não é ladrão e você vai fazer jus a essa foto que deve ter te dado muitos likes aqui, ó. Pai beijando o filhinho, olha que coisa linda, ó. Olha que coisa maravilhosa. É Flavião 26, assuma essa bronca até o fim. Tô assumindo. Ou você vai pegar e falar assim, não, o Flávio não presta, ele é ladrão, mas o Bolsonaro era só o pai dele, pessoal. Ele teve que colocar Aras, Cassiano, todos os clássicos que eu trago pra mesa tanto e vocês nunca conseguiram refutar por causa disso. Então, eu deixo pra você o seguinte, ó, tenho 50 segundos ainda. Eu vou deixar pra você uma pergunta muito simples que você não respondeu. Você foi lá e falou de Beraldo, falou de Renan, falou tudo isso. Muito simples. Flávio Bolsonaro é ladrão ou não? A minha dica é, se você... Então, se não é, eu vou perguntar pra você. Você acha normal... Então, beleza. Olha pra aquela câmera e fala que é normal tudo isso que eu falei. Sacar 90% do salário, ir lá e pagar boleto da escola e do plano de saúde do filho em dinheiro, policial pagar boleto pro cara esquecer. Fala pra essa câmera aqui, ó. Seja homem e fala que o Flávio Bolsonaro não é ladrão, porque tudo isso é normal. Vai lá. Vamos lá. Aqui o Arthur Duval disparou na frente na pontuação, tá? Ganhou 3 pontos por identificar a falácia. Ele identificou que o Rony estava saindo do tópico. 3 pontos por responder todas as perguntas do Rony. E mais 1 ponto por dar base para as respostas. Porque são, no caso... Ele voltou no tópico do Flávio, né? Ele falou de novo do chefe de gabinete, do PM que pagava as coisas, que já são coisas que a gente já confirmou a veracidade. Lá no início, a primeira coisa que ele fala é: você tentou desviar do tópico. Então ele identificou a falácia. E ele respondeu as 2 perguntas que tinham sido feitas, inclusive seguindo a linha de raciocínio que eu falei. A primeira sobre o Kim Kataguiri não ser de direita, e a segunda sobre a comparação do Lula com o Bolsonaro. Ele respondeu as 2 perguntas. Então aqui ele ganhou... Eu diria que essa do... Assim, tudo bem que a do Lula e do Bolsonaro teve pouco tempo para responder por causa da interrupção do Rony, né? Porque ele interrompeu... Das 4 que eu marquei. Ele interrompeu algumas. Ele tava explicando o porquê, mas eu sinto que faltou, tipo assim... Faltou ele podia ter dado o exemplo... eu acho que faltou base nessa do... Acho que faltou um pouco de base nessa. A gente tem uma pra 2 pontos, né? Mas aproveitando, não vai contar pontuação porque não era a pergunta da rodada.
ele respondeu, inclusive, aquela argumentação do Rony de que se não houve condenação, então a pessoa não é culpada. E citou vários exemplos de pessoas que possivelmente o Rony considera como culpadas, mas que não foram condenadas. Sim, sim. O que desbanca aquela argumentação dele, mas aqui não vale Inclusive, quando a pessoa não é julgada, não é condenada, não bate o martelo, né, sim, pra falar que ela é realmente culpada, então qual é a diferença disso pra ser inocentado? Porque os dois são tipo assim, você não cometeu o crime. Não, a diferença disso pra ser inocentado é tipo assim, digamos, você tá sendo acusado de um assassinato. Sim, você fui preso, mas eu não cometi o assassinato. O caso ser arquivado quer dizer, a gente não conseguiu provar que você cometeu o assassinato. Agora, você ser inocentado quer dizer, a gente tinha uma prova de que não foi você. E agora ele voltou pra pergunta do Flávio Bolsonaro de novo. Isso, a pergunta, o tópico volta a ser agora o Flávio Bolsonaro. Não é ele é ladrão ou não. É se é normal acontecer aqueles três fatos que ele trouxe pra mesa. Tá, beleza. Talvez mas enfim, nessa rodada, Arthur ganhou 7 pontos, o Rony perdeu 4 pontos pelas 4 interrupções. Foram 6 interrupções, mas 2 foram com pergunta do Arthur, tá? Então eu vou marcar 4 injustificadas. Só uma pergunta, formado... 3 minutos de réplica. Tá formado em que, Arthur? Só uma curiosidade. Eu sou formado em... Eu estudei engenharia química até o último ano. Eu sou formado em administração pública com pós-graduação, inclusive. Tá, maneiro. Posso responder agora? Vai lá. Pode. Então tá, gente, questão do devido processo legal. Tudo isso que ele falou, que trata-se de acusação, tudo isso... Qual que é a minha câmera? Aquela lá. Tudo isso que ele falou que trata de acusação, se não foi verificado e julgado, significa que tudo pode ser narrativo. Nada disso deve ser levado e considerado como um fato real, porque é tudo narrativo até o momento que seja considerado julgado. Ele citou José Dirceu, ele citou Lula. Esses caras foram condenados depois de terem a ampla defesa, depois de terem apresentado as provas contrárias e as provas do Ministério Público. Esses caras foram presos e condenados, e depois, somente depois que já foi tudo apurado e tiveram certeza da condenação, aí sim eles fizeram uma anulação por causa de uma questão de CEP, por causa de uma questão de suspeição e coisas assim nesse sentido. Então isso foi apurado e sim, esses caras são bandidos. Agora, aquilo que não foi apurado, você não pode chamar o cara de ladrão, porque senão ele tá fazendo uma equivalência falsa. Porque se eu me basear no que ele fala, eu posso chamar o Beiral de ladrão, eu posso chamar o Renan Santos que estava envolvido de ladrão, eu posso chamar qualquer pessoa de ladrão sem ter o devido processo legal. Esse que é o ponto, Arthur. Essa é a grande diferença. Talvez você não entenda nisso porque não é a área que você estudou. Beleza, show de bola, cara. Tudo bem, alegar desconhecimento e tal é bonito. O que não pode é criar uma narrativa, que é uma coisa que você faz em todos os debates. Você pega um fato verídico, você distorce totalmente esse fato e transforma no final de uma mentira. E é isso que você faz. Uma parte aqui? Não, eu já quero ir vamos embora para outro assunto. Você falou de área, você falou de Você tem réplica ainda. então, essa que é a linha. Tem mais uma tréplica. Tem coisa pra caralho, velho. Eu tô de boa aqui. Então, essa que é a diferença de seguir um devido processo legal. Entendi. Seguir a coisa como ela realmente funciona e pegar um monte de narrativa. Até aonde se sabe, tudo isso que você tá falando, meu fera, não foi julgado, não foi condenado, não foi apresentado como prova, então você não pode dizer. E eu não tô aqui como advogado do cara, mas eu tô falando a realidade de como funciona a coisa. Entendeu, fera? Então, ainda bem que você não é advogado. Tá, vou pausar aqui. Houve uma falácia. A primeira afirmação do Rony é que até que saísse o resultado final do julgamento, não era comprovado a veracidade das afirmações do Arthur. Ou seja, até não confirmarem que houve rachadinha, as provas que o Arthur apresentou não podem ser tratadas como verdade. O que é mentira, é uma falácia de falsa causalidade, porque o resultado final não altera a veracidade dos fatos. Se existe esse fato, sei lá, os boletos da filha do Flávio foram pagos pelo assessor dele. Esse é um fato. Beleza, no final isso pode significar ou não corrupção. Mas o fato ocorreu. E o final do julgamento não altera isso. O que ele fala é que não pode ser levado em consideração porque não passou pelo devido processo legal. Eu botei inclusive menos um ponto por afirmações sem provas, que é quando ele objetivamente mente, porque ele fala, aspas dele,
isso que você apresentou não foi apresentado como prova no julgamento. Uma mentira. Ele literalmente apresentou o que foi apresentado durante o julgamento. E o Arthur perdeu um ponto por interrupção também. Sim, de novo. E eu botei um ponto pro Rony também por responder a pergunta parcialmente. Do cara. Ainda bem que você não é advogado do cara, mas vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. Se eu chegar pra você e falar assim, Rony, você é ladrão. Claro que você não é ladrão, acho que nós concordamos com isso. Perfeito. Agora, se eu provar, eu vou repetir porque talvez você não tenha entendido. Se eu provar, e isso é fato, eu quero saber onde eu distorci. Isso aqui tudo, não é opinião, isso aqui é fato. Me fala qual é mentira. Me fala qual é mentira. Não adianta você fazer essa carinha de irônico. É fato, irmão. É fato. Vamos lá. Os assessores de Jair Flávio e Carlos Bolsonaro sacavam mais de 90% do salário, dando mais de 1,5 milhão de reais? Sim ou não? Sim, isso é verdadeiro. Vamos igual o teste de vestibular. É verdadeiro. Vamos lá. GPS de funcionários mostravam seus celulares fora do Rio de Janeiro enquanto expediente? Sim, é verdadeiro. O COAF identificou que o Queiroz pagava escolas da filha do Flávio? Sim, ele assumiu. Ele, não fala que isso é falso, irmão. Sabe por quê? Senão eu vou ter que fazer um corte e pôr o Queiroz assumindo. Eu fazia isso. Faz o corte que tu quer, que tu sabe fazer, pô. Queiroz... Pega pipoca, come uma jujuba aí, mano. Ocupa a boquinha aí, mano. Vamos lá. Queiroz pagou o plano de saúde das filhas do Flávio Bolsonaro. Isso é fato. O PM Sargento Diego Sodré pagou 16 mil reais em parcela do apartamento do Flávio e não lembra como foi ressarcido. Isto é fato, verdadeiro. A loja do Flávio recebeu 1.500 depósitos e valores repetidos. É fato. O Queiroz foi preso e assumiu a chadinha. É fato. Aí você pega e fala assim, não, ó. O que ele tá falando é a mesma coisa que um cara ir num computador e falar assim, deputado João faz rachadinha. Não é a mesma coisa. Então, deixa eu te falar uma coisa, eu não sou advogado, Rony. Eu não sou advogado. Não entende porra nenhuma, eu não entendo nada, eu sou só um burro. Então você que está na internet, presta atenção. Mentiroso, você cara. Que não é advogado, você entenda, você não pode olhar isso daqui e falar, eu acho que esse cara é ladrão. Você não pode falar. Você tem que olhar e falar assim, ele é patriota, meu. O cara pagava as escolas da filha do Flávio porque ele gostava muito do Brasil. Ele não é rachador. O cara pagou 16 mil reais num boleto do Flávio porque ele amava muito a luta do comunismo. Então, ó, presta atenção. Você que não é advogado, presta atenção. Não ouse chamar o Flávio de ladrão, hein? Não, você tem que baixar a cabecinha e postar fotinho prontos para a guerra. Olha lá. Tá bem cá, cara. Mas aí tá... Tá, acabou o tempo do Arthur. 3 pontos pro Arthur por identificar a falácia, tá? O resultado, o que ele falou foi basicamente o que eu comentei. O resultado do julgamento não anula a veracidade das provas. As provas podem ser verdadeiras, elas só não são o suficiente para determinar o julgamento, né? E menos 3 pontos pro Rony por 3 interrupções. O cara não foi julgado, não foi condenado por quem? Então, inclusive, só um comentário sobre o negócio que o Rony tava falando. Das provas não terem sido julgadas em um devido processo jurídico, então elas são inválidas, né? Elas não são consideradas automaticamente válidas, mas elas também não são necessariamente consideradas inválidas. Isso. O ponto é, elas... O ponto é que se elas forem verdade, elas são verdade mesmo não tendo sido levadas em consideração no processo jurídico. Elas podem não ser relevantes, são fatos que podem não ser relevantes para o processo, mas continuam sendo fatos, continuam tendo acontecido. Continuam sendo fatos que isso aconteceu. Pois é, mas tá certo que, sim, são fatos, e não necessariamente eles... Nossa, olha só, o cara comprou 21 mil em panetone na loja de chocolate do Flávio. Tá. Às vezes o cara só gosta muito de panetone. Mas é um fato. Tipo assim, o que o Rony tá fazendo... É uma coisa muito suspeita? Só que realmente não tem a comprovação, porque não teve a investigação, só que não é uma coisa que é falsa. Exatamente, e é uma coisa que é o que o Rony tá falando. É uma coisa bem estranha. Ele tá negando que isso aconteceu, né? Posso falar? Não, peraí, uma parte. Porque o Gilmar Mendes, não sei se você sabe. Quem é o Gilmar Mendes? Você sabe, né? Exatamente. Ministro do... Supremo. Olha lá, direitinho. Ele fez o quê em fevereiro desse ano? Eu já falei, vamos lá. Eu te respondi o que ele fez. Travou a investigação de rachadinha do Flávio Bolsonaro. Ele travou, cara. Irmão, é fato. Foi feito uma solidação. Calma aí. Não acredite em mim. Não acredite em mim. Vai na internet e procura. Não, eu posso responder. Vai lá, responde aí. Não travou, foi feito um requerimento através do STJ, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, para reabrir o caso. E foi entendido que esse caso não poderia ter sido reaberto, porque o próprio Ministério Público já tinha dito que não tinha prova suficiente para condenar. Foi o Ministério Público de ofício que fez isso.
Entendeu? Então você não pode reabrir um caso porque existe um devido processo legal, uma Constituição Federal que tem que ser respeitada. Foi essa que foi a decisão, cara. E aí eu já te perguntei não, por quê. Não, até agora, irmão. O que você quer falar? Não, até agora eu te perguntei por que você tomou aquela posição, por que você disse que o Bolsonaro não é de direita. Eu tô esperando as respostas. Você tem alguma dificuldade em entender? Não eu falei que eles são ladrões? Porque eles são ladrões. Irmão, vamos lá, vamos combinar. A pergunta foi, por que Lula e Bolsonaro são iguais? A segunda pergunta agora. Já aproveita 1 minuto e meio para fazer a pergunta aí. Comentário e pergunta. Já manda a pergunta pra ele. Eu ia marcar uma interrupção pro Arthur Duval por passar do tempo dele, mas no fim das contas os dois debatedores só concordaram em debater sem o relógio, então eu acho que não seria justo eu tirar a pontuação. Inclusive, aqui o Arthur Duval fez uma mentira sinistra, tá? Qual? O Gilmar Mendes realmente só negou os recursos do Ministério Público do Rio de Janeiro para reabrir a investigação. Não foi... Ele não travou o processo. Ele negou recursos para... Tipo assim, ele fez o que o... Qual que é o nome do mano mesmo? Agora é muito ruim. O Reno. Qual que é o nome do cara? Rony, isso. O Rony falou, né? Que o Gilmar Mendes não fez o travamento do negócio, ele só do caso. Ele só não deixou, ele só entrou com recurso para não fazer a reabertura, né? Para fazer a reinvestigação. Menos então, assim, 1 por afirmação sem provas, então? Menos 1 por afirmação sem provas pro Arthur. Na verdade, deixa eu ver se tem alguma coisa que se encaixa melhor. Tá, porque você está dizendo que o Arthur afirmou que ele fez o travamento do processo, mas na verdade ele só negou um recurso. Ele só negou para reabrir a investigação. Beleza. É o que eu encontrei aqui também. Em tudo. Acho que conta as duas, então. As duas daí? Menos 2, então? Conta as duas, Foi uma afirmação sem nexo e sem provas. Beleza. Então, nessa rodada, menos 2 pro Arthur e nada pro Rony, porque ele só respondeu as perguntas do Arthur fora do relógio, que seria o tempo do Arthur, inclusive, que estaria rolando. Não, mas daí eles... os dois só ignoraram o tempo. Sim. Seria se tivesse rolando o tempo de um e o outro interrompesse é uma coisa. Agora não tem nenhum tempo rolando e eles continuam debatendo, não tem porque tirar ponto. Suave. Falar, esse formato é muito ruim porque a gente tá no meio do debate, a coisa tá indo bem, aí trava, pergunta, mas eu vou voltar no mesmo assunto, irmão. Então, nós nem vamos avançar enquanto você não assumir que eu realmente falei. Porque você não quer ir por todos os assuntos, sabe que eu vou te destruir aqui. Pergunta do Cássio. Nós vamos falar do Aras. Nós vamos falar do Aras, do Cássio Nunes. Vamos falar isso, vambora. Pergunta então. Vambora, eu vou te chamar e vou te mostrar, vou provar que ele é mentiroso aqui. Volta meu tempo aí que eu não consegui falar. 1 minuto e meio, vamos lá. Tá, aqui pausa no relógio, menos 1 pro Rony por interrupção. Ele ocupou 20 segundos do Arthur. Pois é. Tô? Vamos lá. Vamos voltar aqui. Você está dizendo que Flávio Bolsonaro não é ladrão. O cara vai se manter essa E aí você não consegue entender, você fica na negação da realidade de que eu não posso ter uma opinião de que Flávio é ladrão, e aí eu não posso equiparar os dois porque ele é ladrão igual Lula, porque veja bem, então eu vou explicar pra você como é que você faz. Sempre que a gente fala alguma coisa aqui, dá licença, sempre que a gente fala de alguma coisa que fere o Lula, ou que fala, beleza, pautas do Brasil. Sempre que a gente mostra alguma coisa que fere a família Bolsonaro, aí é fofoca, aí é lacração, aí é a completa negação da realidade. Não, você não pode. É a negação da opinião. Então, novamente, eu vou explicar pra você bem devagarzinho. A sua pergunta foi: por que vocês equipararam Lula e Bolsonaro? E eu respondi: porque ambos são ladrões. E eu trouxe uma série de argumentos que você até me chamou de repetitivo e você não entendeu ainda. Não, já então, te respondi, eu te pergunto o seguinte: são duas perguntas. Primeira pergunta. Por quê que o Flávio... Por que essas coisas todas aqui que eu falei que são fatos, você tá falando que é mentira? Me fala qual dessas que eu citei é mentira. E não tem problema, você pode falar, isso aqui do 90%, você pode falar. E a segunda e aí a gente vai entrar no assunto que eu tô querendo também, que é isso aí. Por que o Jair Bolsonaro, que é inocente, o filho é inocente, tudo é inocente, por que ele teve que colocar o Aras e o Cássio Nunes nas posições que ele colocou? Qual é o problema do Cássio Nunes? Já foi. Tá. Então o Rony tem que responder 2 perguntas agora. Qual das afirmações do Arthur sobre o caso do Flávio é mentira? No caso que ele apresentou lá dos pagamentos do boleto, da escola e do Panetone. E por que ele deu cargo pro Aras e pra quem mais era? E o Cássio Nunes. Pro Cássio Nunes. Tá bom. Nas posições que ele colocou.
Qual é o problema do Cássio Nunes? Já pode continuar? Não, aí vai na minha. Responde aí. Não, qual que é o problema do Cássio Nunes? Sim, eu vou comer a minha pipoca. Como é que é? Eu vou pegar minha pipoca. Tu é chupetinho. Eu achei que a chupetinha era presente inútil. Vamos lá, Rony. E aí depois eu vou rebater. Eu jurei que... Tá, nesse aqui, durante a pergunta do Arthur, eu marquei -1 pro Rony por interrupção também. A chupetinha ser presente inútil, mas já vi que vai ter uma baita serventia aqui. Vamos lá, as duas perguntas, criança. Então. Vamos lá. Vambora, a primeira coisa é... Esse cara é um mentiroso. Olha aqui pra mim. Esse cara mente. Ele fala em todos os seus debates, em todos os seus podcasts, que Cássio Nunes Marques foi voto de Minerva para tirar e devolver os direitos políticos de Lula. E o negócio que a gente vai fazer agora, ele falou, puxa um chat GPT aí, puxa, e você pode pesquisar em qualquer lugar, porque agora a gente tá debatendo de alguém que tá falando alguma coisa para um mentiroso. Cássio Nunes Marques, quando Lula foi tirado da prisão, ele nem ministro do Supremo Tribunal era, tá? A indicação do Bolsonaro. No voto de Minerva, que ele tanto fala, tratava-se de um habeas corpus. Primeiro, habeas corpus não é peça processual nem para devolver os direitos políticos de alguém, de forma alguma, muito menos nesse caso para tirar da cadeia porque ele já tinha saído. O Cássio Nunes Marques, ele não deu o voto favorável. Tem que ver esse negócio do voto de Minerva. Pera, o que ele tinha... Ele não tinha negado que... Não, então, o que ele tá falando disso é que ele fala que é o Arthur que afirma isso. Ah, tá, ele tá comentando que é o Arthur que afirma isso. Isso, ele então tá dando aspas do Arthur. Sim, tá, é uma afirmação com base do... É porque eu fui pesquisar o negócio enquanto ele tava falando e daí eu meio que me perdi. Mas tá. Tá, isso aqui então é mexer na pontuação? Afirmação sem provas do... Pode ser, né? Afirmação sem provas do... Do Arthur? Do Arthur Duval, sim. Tá. Não, calma, volta um pouco, né? Volta um pouco, filho. Esse cara é um mentiroso. Olha aqui pra mim. Esse cara mente. Ele fala em todos os seus debates, em todos os seus podcasts, que Cássio Nunes Marques foi voto de Minerva para tirar e devolver os direitos políticos de Lula. E o negócio que a gente vai fazer agora, ele falou, puxa um chat GPT aí, puxa, e você pode pesquisar em qualquer lugar, porque agora a gente tá debatendo de alguém que tá falando alguma coisa para um mentiroso. Cássio Nunes Marques, quando Lula foi tirado da prisão, ele nem ministro do Supremo Tribunal era. Tá? A indicação do Bolsonaro. Não, então, pausa aí. É o que eu falei. A visão do... É o contrário, pô. A visão do Arthur Duval é que ele era. Tá, entendi. Então Ponto pro Arthur Duval. Ponto pro Arthur Duval. Ele ainda não respondeu nenhuma das duas perguntas. Nem iniciou a resposta em nenhuma das duas perguntas que o Arthur fez, tá? Vamos ver se até o final do tempo... Qual das afirmações sobre o caso do Flávio eram mentiras... E por que o Bolsonaro deu cargo pro Aras e pro Cássio Nunes? Tá. No voto de Minerva, que ele tanto fala, tratava-se de um habeas corpus. Primeiro, habeas corpus não é porque o negócio do voto de Minerva, o Arthur também comentou um pouco. Ele falou alguma coisinha ou não? Eu tô chapando. Não, nesse não. Eu sei que ele fala várias vezes, mas nesse podcast ele não falou. Tá. Ok. Nem para devolver os direitos políticos de alguém, de forma alguma, muito menos nesse caso para tirar da cadeia porque ele já tinha saído. O Cássio Nunes Marques, ele não deu o voto favorável à suspeição do Sérgio Moro nesse habeas corpus. Ele deu o voto contrário e a Carmen Lúcia, que tinha dado o voto e tinha formado maioria, mudou o voto, formando maioria para o Lula. Quando foi feito o julgamento, esse julgamento sim que poderia dar para o Lula a elegibilidade, o Cássio Nunes Marques perdeu de 3, foi Cássio Nunes Marques, Luiz Fux e Marco Aurélio Mello, se eu não me engano. Foi 8-3. O cara, em momento algum, votou para soltar o Lula, nada do tipo. Sabe por que a única coisa que ele decidiu favorável ao Lula foi quando vazaram aquelas conversas do Sérgio Moro com o Deltan Dallagnol. O Supremo entendeu que aquelas provas poderiam ser usadas e a defesa do Lula pediu: eu posso usar essas provas na defesa? E ele, como o Supremo já tinha decidido que poderiam ser usados, aí sim o Cássio Nunes Marques foi lá. Então, se pode ser usada, a defesa tem que ter acesso a essas provas. Foi a única decisão. Em momento algum, a indicação do Bolsonaro soltou Lula, igual você afirma. Em momento algum. Segundo ponto, sabe que esses caras não gostam do Aras, tanto do Aras? Porque eles falam, pô, maneiro, ele deu festinha. Olha só como esse cara é irônico, bicho. Eles envolvidos lá na festinha dos caras que estão sendo investigados em corrupção,
Não tem nada a ver. Agora, eles dizem que o Aras era petista porque ele lançou um livro e chamou algumas autoridades, dentre elas tinha alguns petistas. Eles fazendo manifestação do lado de Orlando Silva, fazendo pedido de impeachment do lado de Gleisi Hoffmann, tem nada a ver. Não transforma eles em petistas, né? Pra tirar aí um governo de direita. Isso não transforma vocês em petistas, né? Isso faz vocês serem, extremamente imparciais e de direita. Se juntar com os comunistas para fazer isso. Perfeito. Agora, o problema de vocês, queridão, com o Aras, é que ele arquivou um monte de pedido de vocês de investigação por falta de prova, porque vocês ficavam igual umas criancinhas mimadas o tempo todo, enquanto o Bolsonaro estava durante uma pandemia governando esse país. Vocês ficavam com umas criancinhas mimadas, assim, até de máscarazinha para fazer manifestação. Manifestação, junto com o PT, junto com o PSOL, junto com o Ciro Gomes, inclusive te deu um carinho, né? Né? Então, com essa galera. Então, assim, aí é fácil detestar o cara e chamar o cara de petista, mas vocês são muito mais, bicho. Vocês são muito mais, velho. Pode agora mandar ver. Ó, tem 1 minuto e 36 ainda. Passa pro pai que eu tenho muita coisa pra falar. Não, vai lá, velho. Obrigado, ele passou pra mim. Meu Deus, velho. Ele com 1 minuto e meio sobrando não respondeu uma das perguntas. Então é mais um por resposta parcial. Ele não respondeu a pergunta qual afirmação é mentira. Dentre as do caso do Flávio Bolsonaro. Aí eu botei mais um por uma afirmação com base, que foi a de que o voto do Cássio Nunes não soltou o Lula, naquele que ele falou do 3-8, né? Eu pesquisei e achei que foi isso mesmo. O Cássio Nunes não deu decisão favorável para soltar Lula da prisão. E agora vê se você concorda comigo. Eu botei falácia argumentativa pro Rony por falsa dicotomia quando ele afirma que o MBL tem vínculo com o petismo por ter pedido impeachment do Bolsonaro. A falsa dicotomia ficou tipo, ou você... Não, sim, entendi. Ou você apoia o Bolsonaro, ou você apoia o Bolsonaro, ou você é petista, exatamente. Foi essa falsa dicotomia que ele soltou. Agora o Arthur disse que tem muita coisa a dizer e ele teoricamente tem mesmo. Ele tem a oportunidade de rebater uma falácia argumentativa e falar sobre a pergunta que ele não respondeu. Vamos lá. 4 minutos pra mim. Vamos lá. Não. Me dá 1 minuto dele, por favor. Não. Autoriza? Não. Se você não, tá bom. Então vambora. Vamos lá. Tá, isso aqui foi a coisa mais sem sentido que eu vi nesse debate até agora. Não, isso foi bizarro mesmo. Não, dá 1 minuto dele aí pra mim. Ele pediu autorização pro cara pra usar o minuto dele, que ficou sobrando. Mas enfim. Você autoriza? Não! Bolsonarista e datas não combinam. Vamos começar pelo Cássio Nunes, depois o Aras, tá? Você não vai fugir. Vamos lá. Você disse que o Cássio Nunes, a única indicação que ele fez que favoreceu o PT foi o caso lá das provas da Vaza Jato. Então eu vou te falar. Em primeiro lugar é o seguinte, o Cássio Nunes sempre foi garantista, ele se apresentou assim na sabatina do Senado, crítico à Lava Jato. Ele já disse, o garantismo tem que ser exaltado, justamente o contrário do que o Jair Bolsonaro pregava na campanha. Ele se manifestou em 2018, antes dele ser indicado. Olha, presta atenção que isso aqui é pra você, ó. Contrário à prisão após julgamento em segunda instância. Quando que foi isso, amigão? Quando que foi isso? Justamente quando o Lula foi o quê? Foi preso. Então ele articulou junto com o alto escalão do judiciário para que a segunda instância fosse julgada inconstitucional. Certo? Certo? Beleza? Vamos lá. Foi indicado... Ele indicou no dia 5... 2018, ele foi indicado no dia 1º de outubro de 2020. No dia 5 de outubro de 2020, ele indica senadores para serem contra a PEC após prisão em segunda instância. Vamos lá. Dia 10/12 de 2020, votou pela anulação do depoimento do Palocci, no caso de propina do Odebrecht do Instituto Lula. Mais uma decisão que você não falou. Em fevereiro de 2021, votou a favor de Lula no acesso da Vaza Jato. Essa daqui você assumiu. Você só está esquecendo uma série de outras aqui. Vamos lá. Em março de 2021, ele votou para considerar o Moro parcial, anulando as condenações de Lula. Aí o que aconteceu? Eu vou te dar a data. Eu sei que vocês não gostam. No dia 22 de abril de 2021, ele trocou o voto com a Carmen Lúcia. Pesquisem aí, ó. O dia foi 22 de abril de 2021. Ele votou contra e a Carmen Lúcia votou a favor. Pesquisem como foi o voto dele na mesma matéria um mês antes. Menos de um mês antes. Mas é coincidência, pessoal. Calma lá que tem outra. 2023. Calma, velho. Come
Tome tua pipoca. Vai lá, toma tua pipoquinha. Vamos lá. Depois, no dia 21 de maio de 2024, ele voltou junto com o Gilmar Mendes para anular a pena de Zé Dirceu. Depois, em novembro de 2024, ele votou com o Toffoli para anular as condenações do Marcelo Odebrecht e ele foi o voto de Minerva, inclusive mantendo a nulidade da Lava Jato. Depois, no mês 8 de 2025, em agosto de 2025, ele desempatou e anulou todas as condenações do Antônio Palocci. Então, meu brother, quando você vier pra mesa no debate comigo, você não tá num reelzinho do seu Instagram que você vai falar, olha aqui, eu tenho mais seguidores que ele, logo eu falo de coisas serinhas. Não, irmão, sabe por quê? Porque o que você assumiu foi um pedaço da história. Tem todo o resto que você não assumiu. E aí eu pergunto pra você mais uma vez, você mentiu? Você sabia disso e você mentiu? É uma pergunta. Você mentiu sabendo disso ou você não sabia, esqueceu de estudar pra prova e eu tô trazendo essas informações novas agora? Vai lá. 2 minutos pra... Tá, vamos lá. Mano, coisa pra caralho pra verificar. Eu fui confirmando todas enquanto ele falava, tá? Nem fudendo. É muita coisa pra digitar rápido, assim. Então, o Cássio Nunes realmente votou contra o Moro no caso do triplex do Lula, que foi o que ele afirmou. Então, o Moro julgou o caso do triplex do Lula, né? E foi aberta uma votação para decidir se o Moro foi parcial na investigação. Cássio Nunes votou que o Sérgio Moro foi parcial, o que fez o Lula ser absolvido no caso do triplex. Não consegui encontrar nada sobre ele ter trocado de voto com a Carmen Lúcia. Tudo que eu encontrei é que o Cássio Nunes deu o voto dele e que o último voto seria da Carmen Lúcia, que trocou o voto dela, tipo, tinha votado em um e votou em outro. Não que ela tenha... Não encontrei nada dizendo que eles, tipo, combinaram. Ah, eu vou votar em tal coisa e você troca o seu voto pro resultado dar o mesmo. Não achei nada falando disso. Aí eu teria que... Mais um, menos um, porque ele tava certo quanto às informações. Sim, mais um e menos um. E eu acho que tem um ad hominem ali, porque no meio ele parou pra zoar o cara, né? Pelos seguidores, Que ele tava comentando, tipo assim, não, aqui não é teu Instagram que você vai comentar lá, nossa, tem mais seguidores, sim. Então tá certo. Então é menos 3 pontos pro Arthur Duval. E eu esqueci qual que era a primeira coisa que eu tinha pensado. Aquele negócio que ele disse que o Cássio Nunes disse que o garantismo tinha que ser exaltado, é verdade também. Mais um. Então ele ficou no negativo por 2 pontos. Isso. Porque ele ganhou 2 e perdeu 4. Isso aí. Sim. Cara, o cara ele faz um malabarismo do cacete. Tá, mas o seguinte, quais são as perguntas que o Rony tem que responder? Vamos ver aqui o finalzinho. Não, irmão, sabe por quê? Porque o que você assumiu foi um pedaço da história. Tem todo o resto que você não assumiu. E aí eu pergunto pra você mais uma vez. Você mentiu? Você sabia disso e você mentiu? É uma pergunta. Você mentiu sabendo disso ou você não sabia, esqueceu de estudar pra prova e eu tô trazendo essas informações novas agora. Vai lá. Tá. Se ele sabia dessas afirmações sobre o Cássio Nunes, né? Não, eu acho que isso é mais uma pergunta pra, tipo assim... Porque ele vai querer que o cara responda de qualquer jeito, né? Mais pra ele comentar sobre essas coisas que ele falou do que ele falar se ele conhecia ou não. Bom, mas em geral, se ele responder qualquer coisa que ele responder, ele vai ganhar ponto aqui. A pergunta se ele responder dentro disso, sim. Isso. Porque a pergunta não é necessariamente... A pergunta é muito abrangente, né? Assim, você conhece ou é uma informação nova pra você? Daí o cara fala assim, conheço ou não conhecia. Tá ligado? Não é isso, claramente não é isso que ele quer, né? Mas a pergunta é 2 alternativas. Você conhecia essas informações e mentiu, ou você não conhecia essas informações e falou que você acreditava ser verdade? Basicamente isso. Sim, e daí isso vai ser julgado com o jeito que o cara... O cara ele faz um malabarismo do cacete, né, cara? É um malabarismo absurdo. Ele fala e depois ele quer trazer uma outra pergunta em cima da outra. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Quando se trata de Supremo Tribunal Federal e devido processo legal... Ensina aí. Vou te ensinar pra tu deixar de mentir. Vai lá. Porque depois disso aqui, meu brother, depois disso aqui, depois do pessoal assistir isso aqui, toda vez que tu ir falar esse tipo de bobagem, a galera vai olhar e dizer bem assim, pô, mas o cara... Não é verdade. Então não acredita em nada. O que eu falei que é pipoca? É pipoca? Quer a jujubinha? Tá isso? Os dois aqui. É difícil os dois aqui. Mas o que acontece é o seguinte, mano. O que acontece, Vilela, né? Quando você toma uma decisão judicial e o plenário da Câmara, do
do Supremo Tribunal Federal, ele toma uma decisão judicial, as próximas decisões do ministro têm que ser baseadas naquilo ali. Entendeu? Então, por exemplo, mentira. Quando... A PEC da segunda instância não foi assim. Cara, o cara... Vamos lá, cara. Vamos lá. O cara, quando você toma uma decisão, por exemplo, foi tomada a decisão lá que eram válidas as provas adquiridas através de hackers. Entende? Quando a defesa entra com pedido, né, para um ministro do Supremo Tribunal Federal, esse ministro tem que decidir baseado na decisão anterior, ele não pode decidir contra a decisão anterior. Entende? Quando essa decisão, principalmente decisão monocrática, quando ele é o relator. Então, todas essas situações aí, o que aconteceu? O plenário se juntou, Cássio Nunes foi voto vencido e ele não podia ir contra a decisão do plenário nessas questões menores. É simples assim, é uma questão simplesmente técnica. Agora, o que esse cara afirma, e afirma o tempo todo, é que Cássio Nunes foi o responsável por soltar Lula. E os primeiros atos que ele falou de soltar Lula, Cássio Nunes Marques sequer era ministro do Supremo Tribunal Federal. Sequer era ministro do Supremo Tribunal Federal. E o pior, você adere a Bolsonaro e diz que o Bolsonaro foi o responsável por soltar Lula, baseado nisso. Baseado totalmente nisso. E essa que é uma questão que não é verídica, é falsa, não é verdadeira e existe uma questão cronológica. Cássio Nunes foi eleito para o STF em 22 de outubro de 2020. Ele foi indicado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Tá? Então, de fato, no início do processo, os 4 primeiros anos do processo do Lula não... E ele realmente também não teve interação com o... Porque é o que você falou do 8-3, né? Se ele tivesse votado contrário, não ia ter mudado nada. Ia ser 7-4. Sim. Então, realmente, ele não foi... Então tá certo. Essa afirmação tá certa. Pode dar pontinho pra ele, pro Rony. Beleza. E cortar eu vou acabar o vídeo aqui, porque ele já vai ter que parar de falar mesmo. Foda-se. Técnica e jurídica que precisa ser respeitado, que você não respeita, por quê? Mas aqui é... Ah, não. Papo. É 0 pro Rony porque ele não respondeu a pergunta. Ele só... A pergunta era simples, pô. A pergunta era... Você sabia dessas informações ou não? Tá, fato. Ele não entrou no mérito das informações do negócio. Porque ele não precisava nem necessariamente falar assim, não, isso é informação nova. Ele podia só falar sobre essas coisas e já ia demonstrar que ele sabia disso, né? Então já ia valer. Mas ele fez a afirmação com base ali sim pra coisa. Então realmente ele ganha um pontinho ali, pô. Porque tem base pra resposta. E ele não respondeu a pergunta, mas daí é 1-0, né? É 1-0. Beleza. Então fechamos aqui. Fechamos aqui.